coisas agora aqui, né? Uma coisa que muito me alegrou nesta noite foi estar aqui à frente juntamente com 3 irmãos nossos que foram absolutamente recuperados do Covid-19, né? E que, pela graça de Deus, não precisaram ficar internados, porque quando descobriram que estavam infectados, já começaram a tomar o remédio, que foi orientação desde o começo da doença. E pela graça de Deus, nós vimos a proteção de Deus na vida do Ezequiel e de toda a sua família, porque todos foram infectados pelo Covid, pelo nosso irmão pastor Eurípides, e também pela sua esposa Esther, que até agora não houve manifestações do Covid na vida dela. Talvez é porque o Eurípides já seja um Covid em si na vida dessa moça, né? Então, aí já é uma coisa dupla e ninguém pode suportar esse tipo de situação. E também a vida da Nath, né? Então, as 3 pessoas que eu estava com eles aqui, e hoje ela cantando dessa forma, Ezequiel, né? O próprio pastor Eurípides, mostrando que os pulmões, que a força deles, que eles estão completamente restaurados pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os casos de irmãos nossos dentro da nossa igreja, até agora, que contraíram o Covid, que logo no começo começaram a usar as medicações que os médicos recomendaram, etc., inclusive, estão todos em casa, em absoluta recuperação. Alguns já saindo, inclusive, da quarentena, como foi o caso dos nossos irmãos que estão aqui. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos dê força em momentos tão difíceis, para que a gente busque na presença do nosso Deus graça para passar por essas circunstâncias tão complicadas. Eu tenho uma irmã, uma amiga muito próxima do meu coração, lá em São Paulo. O nome dela é Vilma. Tive a oportunidade de evangelizá-la juntamente com a sua família há mais de uma década, e ela foi diagnosticada com Covid. Ela está internada no hospital lá em Parelheiros. Então, se vocês lembrarem-se de orar por essa nossa irmã, uma serva de Deus, e pela sua família, é o momento de nós intercedermos. O Salmo é 91, e eu gostaria que nesse instante a gente pudesse fazer uma oração pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos irmãos nossos da nossa igreja, que graças a Deus estão se recuperando dessa situação tão difícil e alarmante, que de certa forma tem acometido o mundo como um todo, ok? E eu gostaria que nesse instante o nosso irmão, o diácono Jean, nos conduzisse a Deus numa oração por essa situação específica, tá? Senhor, ó Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, reunidos em Teu nome. E agradecemos, ó Deus, também pela oportunidade que temos, ó Deus, de erguer nossas vozes e direcionar ao Senhor, ó Deus, os nossos pedidos, tendo somente Cristo como nosso intercessor. E nesse momento nós agradecemos e pedimos, ó Deus, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos proteja, nos guarda, nos livre, ó Deus, dessa pandemia, dessa doença. Que o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, proteja todos nós. Dê sabedoria, ó Deus, aos nossos líderes, ó Deus, políticos, que eles possam estar administrando, não para o bem deles, mas para o bem da humanidade, do nosso país, do nosso município. Que o Senhor, ó Deus, toque ao seu coração, de cada um, que eles possam fazer tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, não para a honra deles, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Leiamos o texto da Escritura. Salmo 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Senhor a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a tua palavra e que ela nos renove e fortaleça nesse instante. Que o Espírito Santo guie o nosso coração na estrada da tua palavra, para que desta forma ela nos conduza a bons termos, renovando e fortalecendo e fortificando o nosso coração diante das dificuldades que temos enfrentado, seja ela qual for. É o que eu te peço, por mim e pelos meus irmãos. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu devo confiar a minha vida, a minha segurança a Deus? Por que eu devo colocar a minha segurança em Deus, mesmo quando tudo à minha volta parece que está se tornando um grande vulcão prestes a entrar em erupção? As Escrituras Sagradas vão nos ensinar, a partir desse salmo, o porquê disso. Mas eu não sei se vocês viram recentemente o que aconteceu lá em Santa Catarina. Eu tenho um sobrinho que mora ali na região de Camboriú, e os ciclones, dois, um semana retrasada e outro esta semana, que trouxe um assombro enorme para o coração de todas as pessoas que moram ali. Tinha gente em prédio trabalhando na hora e a coisa acontece assim que foge do seu controle, né? É assim que as coisas ocorrem na nossa vida, às vezes a gente não percebe, mas às vezes as coisas vão bem, parece que está tudo encaixadinho, de repente vem um vento, vem um sopro forte e desarticula toda a nossa estrutura de pensamento e tudo aquilo que a gente idealizou de bom para aquele momento. Os ciclones às vezes acontecem assim. Eles se formam nas águas dos altos mares, e aí então eles vêm para a terra. Eles vêm com uma força destruidora. O que vem pela frente, eles conseguem, dependendo da intensidade do ciclone, tirar completamente do seu eixo, da sua frente. Isso aconteceu com algumas firmas, alguns lugares ali, até mesmo do meu sobrinho, que foi destelhado as coisas dele, madeira para um lado, telhado para o outro. Foi uma coisa assim assombrosa, amedrontadora. E quando você vê isso, você vê as suas casas se destelhando, você vê prédios às vezes sendo desabados, você vê casas muitas vezes caindo por terra, você olha para tudo isso e diz assim: o que é que pode me segurar numa situação como essa? O que é que pode me dar um pouco de segurança num momento como esse? Porque aquilo que eu tenho como mais segurança, que deveria ser algo inviolável de qualquer tipo de intempérie, é a nossa casa. Mas às vezes até mesmo batem ventos fortes ali e conseguem derrubá-la. Quem é que me protege? Quem é que cuida de mim? Não adianta eu pedir para a força pública fazer isso, porque não dá. Não adianta eu colocar isso na conta do Bolsonaro, porque a culpa não é dele. Não adianta eu dizer que isso aí é problema do Supremo Tribunal Federal também, porque não é. A questão que envolve essas circunstâncias na nossa vida, elas são muitas vezes inesperadas. E elas surgem, e quando elas surgem, nem sempre nós estamos preparados para enfrentar os momentos dramáticos, as circunstâncias difíceis que aqui e ali surgem na nossa história. E é por isso que nós precisamos aprender a ter a nossa segurança em Deus, porque somente Ele é capaz de nos ajudar em momentos difíceis, complicados, encontrar para a renovação da nossa fé, esperança e segurança nele mesmo. E esse texto das Escrituras vai nos mostrar exatamente isso.
A pergunta aqui é: por que eu devo confiar a minha segurança a Deus, diante dos perigos e das circunstâncias que me ameaçam? Por que é que eu posso, à luz desse texto aqui, encontrar somente no Senhor um alto refúgio e proteção para o meu coração, para a minha vida, quando aqui e ali ciclones surgem no meu quintal, surgem na minha relação familiar, surgem nos meus relacionamentos de namoro, de casamento, surgem na minha vida econômica, surgem como uma doença na minha família, como a morte? Essas coisas não pedem identidade, elas não perguntam que ano você nasceu, por exemplo. Elas chegam, batem na porta e elas levam quem elas querem e que está sob o decreto e a autorização de Deus. Portanto, pronto, acabou. Não existe uma proteção nossa, uma habilidade nossa de impedir com que a dor, a tragédia, a insegurança, o medo, a lágrima, a tristeza ocorra. Nós podemos tomar alguns cuidados? Podemos. Todos nós aqui tomamos cuidado com relação a essa situação do Covid-19. E nos esquecemos de tomar outros cuidados, por exemplo, com a falta de segurança, por exemplo, com o nível de homicídio que tem crescido no estado de Mato Grosso, por exemplo, com o fator determinante de assaltos e de roubos, com o tráfico de drogas. Essas coisas às vezes a gente tem se esquecido um pouco, mas essas coisas também trazem insegurança e medo para nós, porque mostram um ser oculto que envolve a minha vida e a sua, e que nem sempre nós temos habilidade e competência para tentar solucionar esse problema sozinho. São ciclones, são vulcões, são intempéries e terremotos que às vezes chegam na nossa casa, na nossa família, e não pedem licença, porque se pedir, o que você faz? Hein? Será que só o Flavinho vai responder? Aqui você não entra, não é verdade, Flavinho? Aqui na minha casa você não vai entrar. Agora essas coisas não pedem. Eles chegam e entram, eles chegam e pum, chegam invadindo a nossa porta e trazem muitas vezes lágrimas, trazem sofrimento, trazem tristezas que até que se cicatrizem, até que se passe, vão tempos. Mas esse salmo, esta palavra de Deus, traz uma perspectiva de segurança e de renovação para a nossa vida. Aqui nós temos um norte, quando ali e aqui nós enfrentamos circunstâncias que ameaçam a nossa paz, que ameaçam a nossa alegria. Esse texto aqui provavelmente pode ter sido escrito por Davi. Alguns atribuem ele a um salmo também de Moisés, mas não há comprovação na erudição para esse tipo de coisa. Eles dizem isso porque seguem o Salmo 90 e entram no 91, dizendo que existe uma similaridade muito grande entre o final do Salmo 90 e o começo do 91. Mas a base aqui pode ser a fuga de Davi, inclusive, em relação ao nosso irmão Saul, em momentos em que ele foi perseguido e experimentou bem de pertinho o cuidado e a segurança de Deus na vida dele. Ele tinha exércitos, ele tinha pessoas poderosas a seu favor, ele tinha espadas que pudessem se defender, mas essas coisas às vezes se tornam inúteis, absolutamente inúteis, quando nós somos cercados pelo medo, pelo pavor e pela insegurança. E isto provavelmente foi o que aconteceu com Davi, se realmente ele é o autor desse salmo. E como a tradição, na minha opinião, ela impera, pelo menos na minha vida, muito mais do que o que diz aqui, o que diz ali uma vez ou outra, para mim quem escreveu foi ele, e de uma forma absolutamente poética, bela, com a finalidade de trazer ao meu coração e ao seu esperança, segurança e encorajamento frente aos momentos difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas a pergunta é: por que então eu devo colocar em Deus a absoluta certeza de que Ele será o meu socorro diante das dificuldades que surgirem na minha vida? Agora, uma coisa, antes de responder essa pergunta de três maneiras, precisa de ficar claro na nossa cabeça. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, algum tipo de palavra que seria desencantadora. É o salmo que fica aberto na casa do crente. Na caixinha de promessa tem um monte de versículo dele. É que muita gente aqui não é da época da caixinha de promessa, né? Que era um horóscopo do crente. Abria lá só coisa boa, mandando o crente para o inferno, falando da catatupa do inferno, falando do Satanás. Não tinha na caixinha. Era só coisinha boa. E as pessoas usavam aquilo ali como se fosse até mesmo um horóscopo cristão. Eu vou ver o que a palavra de Deus tem para mim hoje. Mentira. Se você quisesse ver o que a palavra de Deus tem para a sua vida, você não jogava sorte. Você ia sentar diante da Escritura, orar e ler.
e buscar o conhecimento e o consolo nela, e não de forma aleatória, como muitas pessoas faziam, em busca de alguma coisa que pudesse dar sentido para ela no momento difícil. Então esse salmo aqui fica aberto na porta da casa, em cima da mesa, da estante, da geladeira, de todo lugar. Se você for pegar um app aí de alguém aí, propositadamente, aí, sem querer, de repente você bateu na Bíblia dele, está lá no Salmo 91. É para tirar o mau agouro, para dar sorte. Não é isso o que esse texto nos ensina, ok? A palavra de Deus como um todo é palavra de edificação para o nosso coração. E seja aqui ou seja ali, ela sempre trará direção para a nossa vida, em todos os momentos. Por que é que então eu devo colocar Deus como absoluta certeza de que Ele será o meu socorro quando eu enfrento momentos difíceis? Primeiro, porque não há ameaças, não há dificuldades que sejam grandes o suficiente para impedir, para barrar a proteção de Deus para a minha vida. E isso está claro nesses versos de 1 até o verso de número 4. Leiam aí o que as Escrituras Sagradas dizem. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e Ele te livrará da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavê e é escudo. Tanto a palavra Altíssimo quanto a palavra Onipotente, aqui nesse texto, elas expressam a ideia de alguém que é grande, de alguém que é poderoso. Elas refletem os atributos de Deus, que apontam para quê? Para a superioridade, para a grandeza, para a soberania, para a supremacia de Deus. Portanto, quando o salmista começa esse texto, diante de todos os relatos que ele fará, e relatos esses que mostram algumas das circunstâncias mais negativas e que geravam um certo temor e medo no coração dele e das pessoas, ele começa este cântico, esta oração dizendo: o Senhor é Deus Altíssimo, é nele que eu encontro esconderijo. Por quê? Porque Ele é o todo onipotente. Ou seja, ele parte do pressuposto de que Deus deve ser visto sempre como seu protetor e como seu esconderijo, porque fosse quais fossem as dificuldades e os problemas que ele estaria enfrentando, ou que as gerações depois dele enfrentassem, por mais caóticas que fossem as situações, eles não tinham alguém do mesmo nível que as dificuldades. Eles tinham alguém em quem eles deveriam confiar, e este era Altíssimo, este era onipotente. Ele não tinha um poder igualitário aos outros. A relação de força dele não era como as dos outros. Ele é superior, ele está acima de. E é por isso que ele é chamado de Altíssimo, é por isso que ele é chamado de Onipotente, atributos que retratam a soberania, a grandeza, o poder, a supremacia, a glória do nosso Deus. Antes de começar a oração, detalhando as dificuldades que eles enfrentariam, ele começa exatamente com a absoluta confiança em Deus, como sendo o seu amparo e o seu socorro. Por quê? Por um fato muito simples, porque ele entendia que qualquer que fossem as circunstâncias negativas, as situações e os momentos mais caóticos, ele tinha a favor dele um Deus que era Altíssimo, um Deus que era onipotente, um Deus que era diferente de todas as relações que ele conhecia, relacionados a poder e a reinado, a impérios e a majestade. Ele não estava simplesmente cotando um Deus que fosse um rei, mas ele estava falando de um rei que é alteza, que é grandeza, que é majestade. E é por isso que ele encontra em Deus, nesses momentos mais difíceis, aquele que poderia ajudá-lo e socorrê-lo. Ele sabia que ele encontrava segurança neste Deus, porque este Deus era alguém em quem todos os cuidados, meus e seus, era alguém em que nós estávamos sob o cuidado deles, e todos os cuidados da nossa vida poderiam ser colocados diante dele, porque ele tinha poder acima de todos os outros poderes para resolver os nossos dramas, para cuidar daquele homem nos momentos mais caóticos da sua própria história e da sua vida. E é por isso que então ele vai dizer assim: pois meu Deus, refúgio, baluarte, Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. E aí ele começa a elencar algumas dificuldades pelas quais
Ele poderia passar e os outros também. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa são coisas que chegam sorrateiramente na nossa vida. O laço do passarinheiro era o laço que um caçador utilizava para prender um animal e para levá-lo na capanga para fazer dele o seu alimento. Ele não chegava de forma assombrosa, assustadora, porque ele senão faria o quê? Ele espantaria o animal. E a peste perniciosa, ela chega de maneira sorrateira, sem que ninguém veja. E de repente ela se esparrama pelo mundo. E causa grandes temores. Então, diante dos inimigos que agem na calada, diante das circunstâncias que entram sorrateiramente na nossa vida, ele está dizendo assim: sinta-se seguro, porque ainda que você não veja e não esquadrinhe a grandeza desses inimigos, você tem a seu favor um Deus que é alto e que é onipotente. É isso. Israel foi colocado sobre as sombras da nuvem, totalmente protegido por Deus quando ele sai, lembram? Do Egito, capítulo 13, verso 21 e 22 de Êxodo. Deus nunca retira o seu povo dos momentos difíceis sem mostrar a benevolência, a compaixão e a graça dele sobre a vida do seu povo. Sabe para quê? Para que o povo aprenda a valorizar quem é o Deus dele, que não é qualquer um. Ainda que os nossos inimigos sejam aparentemente invisíveis, como eu disse, imperceptíveis, laço do passarinheiro e peste perniciosa, nós temos um Deus altíssimo, que sabe e que antevê todas as coisas esquadrinhadas dentro do poder dele. E é por isso que nós encontramos em todo o tempo, em todo momento, um Deus que nos ampara e que cuida da gente a despeito da circunstância. É o que diz o verso número 4: cobrir-te-á com as tuas asas, e sob as suas asas estarás seguro. A segurança do povo de Deus não está na descoberta de uma vacina. A segurança do povo de Deus não deveria estar nos remédios. A segurança do povo de Deus não pode estar no seu sistema econômico, e muito menos nas relações políticas, de promessas de homens. A relação de cuidado, de proteção e de amparo do povo de Deus está com um Deus que é onipotente, que é altíssimo, que cuida da gente milimetricamente falando, e que nos ampara nas situações mais aparentemente alarmantes da nossa vida. Eu ando com a minha máscarazinha no bolso e lá dentro do carro. Ando com um álcoolzinho dentro do carro, onde ele fica ali no meu console. Quando eu tenho que descer, eu passo um álcool na mão, desço, cumprimento alguém ou não, uso a minha máscara. Hoje em dia nem tomar café você pode mais, porque o bandido está solto, o trabalhador não pode trabalhar. Essa é uma outra crítica. Mas eu faço e tomo todos os cuidados que eu posso, e provavelmente vocês também, não é verdade? Já me disseram assim: olha, pastor Nelson, não pode ter o álcool no carro, porque estão dizendo que pega fogo, não é? Eu disse: ok, o que eu posso fazer? Mas o álcool vai ficar aí. Então eu tomo todos os cuidados possíveis, mas são cuidados orientados por pessoas, por seres humanos, por gente que olha as coisas dentro de um quadrado específico. O nosso Deus está acima disso. A nossa vida, ela deve seguir orientações normativas que sejam relevantes para a nossa proteção, na medida em que essas coisas são comprovadas, inclusive, historicamente falando, experiencialmente falando e cientificamente falando, para que nós nos guardemos e nos protejamos. Claro! Mas a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança não está nisso. Uma pesquisa feita com 7.000 chineses lá na China. Eu não estou dizendo isso para que quem está me vendo, inclusive em casa, se sinta constrangido a alguma coisa, não é isso. Estou citando uma pesquisa que cabe dentro daquilo que eu estou falando. Dos 7.000 que foram entrevistados, somente um contraiu o Covid-19 na rua, todos os outros foram dentro de casa. Pesquisa. Eu não estou dizendo para você sair, eu não estou dizendo que você tem que andar a esmo neste mundo, não é isso. Eu só estou dizendo o que pesquisas estão dizendo, para que a gente perceba, sabe o quê? Não é que a gente tem que andar relaxado na rua, é que se a proteção não for do Senhor na nossa vida, nós estamos absolutamente suscetíveis a qualquer intempérie, qualquer uma, seja de um Covid, seja de um assalto, seja de um homicídio, seja de contrairmos um outro tipo de doença, qualquer.
A nossa segurança deve estar em Deus, porque Ele é altíssimo, Ele é a segurança de toda a segurança. Ele é o onipotente, não nós, não nossas habilidades, ainda que devemos utilizar daquilo que é necessário para a nossa proteção e para o nosso cuidado. Inclusive, em alguns determinados momentos, o lockdown, as máscaras, o álcool em gel e a proteção de cuidado com a saliva, cumprimentar, essas coisas todas que têm sido recomendadas para nós, mas elas não nos atribuem segurança, seja nisto ou em qualquer outra coisa. Nós devemos entender que Deus deve conduzir a nossa vida em segurança. Sabe por quê? Por um detalhe muito simples que o texto nos ensina aqui. Porque não há ameaça, não há dificuldade, não há circunstância que seja grande, invisível, o possível, que Ele não seja capaz de ver e de nos guardar. Ele é o nosso grande refúgio. Eu não sei se vocês viram um vídeo que eu vi esses dias, que me chamou muita atenção. Eu acho que foi numa plantação de soja, e tinha uma máquina colheitadeira passando em cima dessa plantação. E tinha um quero-quero, com 2 filhotinhos embaixo da asa. E ele estava todo alvoroçado, porque ele sentiu o perigo. E a colheitadeira está passando, e ele não arredou o pé dali. Ele ficou sob as asas dele, com os seus pintainhos, com os seus filhotes. E a colheitadeira passou que lambendo as penas da cabeça do quero-quero. E depois então, quando a colheitadeira passou, ele saiu dali. Mas ele ficou, ele seria trucidado, ele seria morto, juntamente com os seus filhotes. Mas ele mostrou o quanto ele estava disposto a protegê-los, a ampará-los, ainda que custasse a sua própria vida. Maior do que um quero-quero é o nosso Deus, que criou o quero-quero. Ele é o Deus altíssimo, cujo poder da vida é indestrutível. É nele que nós devemos ter confiança, seja quais forem as circunstâncias difíceis da nossa vida, sejam quais forem os momentos que nós enfrentamos. É o nosso Deus que deve ocupar no nosso coração o grande ponto daquele que é o guardião da nossa vida e que nos faz descansar nele e nos cuidados dele para cada milímetro quadrado da nossa história. Nós não deveríamos nos deixar abalar por absolutamente nada, por nada, porque nós temos a nosso favor alguém que é altíssimo. Nós nos deixamos nos abalar, e isso acontece com vocês e comigo, porque fomos absolutamente atingidos pela queda e pelo pecado. Mas a esperança que nós temos num Deus que é onipotente e altíssimo deveria trazer paz e quietude à nossa alma, ainda que os passarinheiros, as pestes perniciosas, os inimigos, por mais escondidos que fossem, tentassem nos destruir. Porque o nosso Deus é muito maior do que uma ave, e Ele usa a ilustração de uma ave para mostrar o quanto ela permanece com os seus pintainhos. Esse é o Deus que nós temos a nosso favor. Mas em segundo lugar, sabe por que você deve confiar a sua segurança em Deus? Porque com Deus ao nosso lado, nós adquirimos coragem para enfrentarmos as nossas piores situações. Se nós não adquirimos, nós precisamos de adquirir, porque esse texto ensina a gente exatamente neste caminho. Veja aí o verso de 5 a 8. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Os versos 6 e 7, presta atenção, ele fala sobre vários perigos. Ele continua elencando perigos. Só que perigos agora, que ainda que sejam escondidos, eles passam a ser mais perceptíveis. A peste que se propaga na noite, o que faz lembrar a gente da época do Egito. Lembra da época do Egito? A décima praga foi anunciada em Êxodo capítulo 11.
E a praga era o seguinte: virá um anjo da morte, e esta é a praga, é a peste. Todos os primogênitos de homens e de animais serão mortos. Mas Deus fez distinção entre o judeu e o egípcio, e guardou o judeu, e nenhum que cobrir os umbrais da porta da casa de vocês com o sangue, a morte atingirá. Portanto, ele sabia o que era a peste perniciosa, e ele sabia o que era a peste que se propagava. Ele tinha entendimento disso. O texto mostra isso em Êxodo capítulo 11. O povo de Israel, ele também atravessou o Mar Vermelho. E ele atravessou o Mar Vermelho na vigília da manhã. É o que está escrito em Êxodo capítulo 14, verso 24. Deus protege o seu povo na travessia do mar. E ele fez o que com os egípcios que sobraram? Afogou todos eles. Portanto, essas lembranças trazidas aqui dos atos de Deus na proteção e na vida da história de Israel demonstram que o Senhor é quem encoraja a gente quando nós enfrentamos dificuldades. Agora, os versos 5 até os versos 7, eles têm um fortalecimento diferenciado aqui para o nosso coração, porque o propósito é mostrar que, seja qual for a circunstância difícil, seja qual for o momento trágico, o nosso Deus é o único capaz de, nas setas e na escuridão, nos guardar e nos proteger. Por quê? Por outro lado, a praga no Egito foi exatamente que horário? À meia-noite. Existem pessoas que têm medo de dormir no escuro, né? A minha filhinha Bárbara, ela tem medo de dormir no escuro. Aí ela pede para o Rafael todo dia dormir com ela. Aí cada um tem um quarto lá, mas agora o Rafael ainda é benevolente com ela e vai lá e dorme. Eu já briguei muito para ela dormir sozinha, né? Mas ela gosta de dormir com o irmão dela, porque ela sente mais segurança com o irmão ali no quarto. Porém, a gente tem tentado tirar isso da cabeça dela, exatamente mostrando que quem protege e quem cuida da gente é o nosso Deus. Mas tem muita gente que tem medo do escuro. Tem muita gente que tem medo de dormir na escuridão. Principalmente quando ela passa por algum tipo de trauma e por algum tipo de dificuldade. Essas coisas, então, assombram o nosso coração e acabam dominando sobre as nossas questões emocionais. Mas a questão fato em cima desse texto é demonstrar que o nosso Deus, seja na praga que se propaga, na seta e na escuridão, seja em qualquer que for a dimensão, já não mais sorrateira do passarinheiro, mas agora de forma aberta, como que se nós estivéssemos numa guerra, frente aos grandes inimigos nossos, quem nos protege, quem dá segurança é o nosso Deus. E é por isso que ele diz que 1000 caem à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você nunca jamais será abalado. A ideia é que não é que você não estará na guerra, a ideia é que você tem tanta segurança em Deus e Ele tanto fortalece o seu coração, que ainda que você esteja no meio da guerra, essas coisas não vão tirar de você a segurança e a coragem de enfrentar as lutas que você enfrenta. Só que muitas pessoas pegam esse versículo para dizer: caiam 10.000 à minha direita, 1.000, mas tu jamais serás abalado. Como que isso aqui fosse um mantra, que desse sorte, onde as pessoas estão ali passando por grandes dificuldades e você não sente nada. Isso não é verdade, porque se tem 10.000 de um lado e 1.000 do outro, ou 1.000 de um lado e 10.000 do outro, você está no meio. A ideia não é que você muitas vezes não se sentisse abalado por essas coisas, tocados por tudo aquilo que estivesse acontecendo ali, mas essas coisas não te esmagariam, elas não deixariam você numa circunstância tão derrubada e desastrosa, emocionalmente, emotivamente, a ponto de descrer e desconfiar de que a sua segurança está em Deus. É por isso que ele usa esse argumento de 10.000 de um lado e outro 10.000 do outro. Nós vivemos num mundo difícil. As Escrituras dizem, por exemplo, que no mundo passareis por aflição. Quando nós falamos de praga que se propaga, quando nós olhamos para o passado, na peste negra, por exemplo, nós tivemos John Wycliffe, que foi doente e que quase morreu de peste negra. Você quer uma pessoa que mais entendeu, pela bondosa graça de Deus, sobre os atos da soberania de Deus na história da redenção, do que Calvino? E a mulher dele morreu de peste negra, que era pior do que o nosso Covid, que matou milhões, mas milhões de pessoas só na região europeia daquela época. Ainda bem que não existiam os aviões e as grandes embarcações, porque do contrário, onde é que tivesse gente
a situação seria pior. Alguns estimando por baixo, dizem que morreram 70 milhões de pessoas. 70 milhões. Hoje em dia nós temos uma ciência tão avançada que estão descobrindo, pela graça de Deus, a vacina para o Covid-19. Já está no estágio 3º e muitas pessoas na região de São Paulo e outros estados já estão começando a tomar. A peste negra chegou na Europa em 1348. Grave bem essa data. Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564. Teodoro de Beza, que era um dos grandes teólogos depois de Calvino, viveu mais do que ele até o século 17. Teodoro de Beza foi infectado pela peste negra. Ela ficou na Europa por mais de 350 anos, sem que ninguém descobrisse a cura para ela. Veja, nós estamos alarmados, de certa forma, vamos dizer assim, com razão, em 6 meses, mais de 4 séculos, de 3 séculos e meio, essa peste propagou-se na Europa, matando milhares e milhares de pessoas. Aí você olha e diz assim, 10 mil cai de um lado, 1000 cai do outro, e tu não serás atingido? Está mentindo a Bíblia? Não. A Bíblia não está mentindo, ela simplesmente está dizendo que quando a nossa segurança é em Cristo, ainda que as pessoas se abalem pelas circunstâncias difíceis que elas passam, nós vamos manter firme a nossa confissão. Nós vamos seguir firmes como cristãos. Nós não vamos deixar essas coisas roubarem do nosso coração a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com a Escritura. E isso é tão fato, que Lutero, que nasceu em 1483, perdeu uma filha para a peste negra e cuidou de milhares de pessoas que contraíram peste negra juntamente com a sua esposa Catarina. Disse o seguinte: olha, eu não vou sair dando bobeira. E nessas palavras, não foi nessas palavras, foi com um pouco mais de requinte, mas eu não vou sair dando bobeira diante da peste que tem se propagado na Europa ou aqui na minha região. Mas eu quero dizer que qualquer um que precisar de mim, eu estarei disposto a ir com ele, a estar com ele, a despeito dele estar doente ou não. Por quê? Porque ele entendia que a segurança dele não poderia impedi-lo de ser um cultuador, um adorador, um engrandecedor do reino de Deus aqui na terra. Então ele era destemido nesse sentido. E olha que não existia cura para aquela doença. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração despojados a ponto de saber que aquilo que for necessário para nós fazermos, mas entender que nós não podemos nos abalar a ponto de perder a nossa fé, de perder a nossa esperança em Cristo. Cai 1000 de um lado, cai 10 mil do outro, tu jamais serás abalado. Não significa que você não vai ver isso, que essas coisas emocionalmente não possam nos atingir. Eu citei relatos de homens que foram crentes e que são servos de Deus e que enfrentaram essas dificuldades. Mas a questão é que o coração deles estava absolutamente voltado para que eles vivessem nas aflições de um mundo em que nada os atemorizaria, ainda que as lutas, os conflitos fossem grandes, eles não impediriam das pessoas adorarem, honrarem e exaltarem o nome do Senhor. Eles não perderiam a perspectiva de que Deus é que cuidava deles. E é isso que nós precisamos nesses momentos difíceis. Respeitar as opiniões e os posicionamentos dos outros, mas nunca aceitar a incredulidade, a falta de fé. Nunca aceitar, da parte daquele que se diz cristão e que ama a Cristo, a covardia e o medo pelo medo, porque isso não tem fundamento bíblico, isso não tem raiz na Escritura, ainda que nós tenhamos que nos cuidar e nos proteger em vários aspectos da vida, é verdade, não vejo problema algum quanto a isso. Porém, nós devemos entender melhor as Escrituras, porque não há absolutamente nada que aconteça neste mundo que possa nos tirar das mãos de Deus, que possa secar a nossa segurança em Cristo, que possa nos abalar a ponto de nós perdermos a nossa fé. Se isso acontecer, é porque nós nunca tivemos uma fé genuína. Porque aqueles que têm, cai 1000 de um lado, 10 mil do outro, e ele permanece firme. Não que ele não seja atingido, muitas vezes, pela tragédia,
pelos ciclones, pelos tufões e pelos furacões, mas ele permanece, ainda com o coração enlutado, entristecido, em lágrimas, choroso, mas ele permanece sempre olhando para a esperança do Deus Altíssimo, que cuida e que protege a vida deles. Você sabe qual que é o custo médio de uma adoção internacional? Sabe? De 25 a 35 mil dólares você paga para adotar um filho fora do Brasil. Nós não temos a garantia por parte desses pais se eles cuidarão dos seus filhos como deveriam. Existem alguns lugares de adoção na Europa que depois os filhos não começam a andar conforme os pais querem, eles vão às casas de adoção e entregam lá. E alguns estão, de certa forma, usando dos seus direitos para processar algumas casas de adoção fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Sabe por conta do quê? Porque os filhos não corresponderam àquilo que eles queriam. Então eles vão lá, devolvem e ainda infligem um processo contra essas casas. Nem sempre esse tipo de adoção traz segurança para quem é adotado. A nossa união com Cristo é tão extraordinária e magnífica, que Deus, por intermédio desta união, nos adotou e nos tornou filhos dele. Sabe qual que é o preço? O sangue precioso de Cristo. Foi com este sangue que ele comprou a igreja. E portanto a sua igreja pode sentir-se segurança. Ele não vomita aquilo que ele comprou. Ele não entrega aquilo que é dele. Ele permanece nos dando segurança, proteção, cuidado. Ainda que sejam nos momentos mais difíceis. Ainda que sejam em meio às lutas, aos medos, às angústias. Ele nos chama a vivermos com coragem, porque nós estamos sob as asas de um Pai Celeste, que nos encoraja a viver e motiva a caminhar neste mundo. Ele nunca nos desampara, nunca. Outros tipos e espécies de pais fazem isso, este aqui não. E é por isso que o verso 8 diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Os ímpios não têm segurança em Deus. A ideia aqui é de juízo. Eles caem, eles são destruídos. Os servos de Deus muitas vezes possam passar por momentos difíceis de agruras nesta vida, mas eles permanecem retos, porque quem lhes encoraja nesta vida, quem persevera neles, é o próprio Espírito de Deus. Sabe por que nós temos que ter Deus como a nossa segurança? Em terceiro lugar, porque Deus é quem conduz com segurança a proteção dos servos dele. Verso 9 até o 16. Nós somos conduzidos com segurança e proteção pelo nosso Deus. Veja aí o verso de 9 a 16, vai dizer assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma te chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Eles te sustentarão. Eles, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse texto, para mim, continua aqui com um raciocínio muito claro da parte do salmista. E nós precisamos entender o seguinte: Deus, por todo este salmo, preste atenção nisso, ele nos encoraja a enfrentar os momentos tenebrosos e difíceis da vida. Ele coloca várias circunstâncias
com animais e com circunstâncias voltadas a doenças e a pragas que muitas vezes assolam as nações. O propósito dele é mostrar que ele cuida da gente em todo o tempo. Todo o tempo ele cuida da gente. Ele é como o pássaro que abre as asas e nos coloca embaixo delas. Ele usa algumas figuras interessantes aqui no decorrer do Salmo. Para quê? Para mostrar a sua majestade, para mostrar o poder dele, para mostrar a grandeza dele quando as circunstâncias angustiantes e aflitivas nos envolvem. E quando elas nos envolvem, ele mostra que somente poderemos passar por elas pelo fato de que ele é o nosso Deus e que ele nos conduz em proteção e em segurança pelos caminhos difíceis e adversos da vida. Ele nos mostra que protege como uma galinha os seus pintinhos. Está escrito lá no verso 4, ok? Ele mostra que os nossos temores e os nossos medos, se eles continuarem, ele mostra que é ele que nos protege, que é ele que nos guarda. Verso 4, verso 5 e verso 9. Mas mesmo diante de tudo isso, se os nossos temores continuarem, ele está dizendo, eu uso os anjos para proteger você. Ele está dizendo que a proteção de Deus, ela é diversificada. É isso. Ele está dizendo que o nosso Deus usa figuras como a galinha para mostrar que ele protege. Ele protege através de si mesmo. Ele protege através dos anjos. Ele nos está dizendo aqui que cada pessoa tem um anjo da guarda, mas está dizendo que os anjos protegem uma só pessoa. Portanto, as linguagens usadas aqui, diante das lutas, deixa claro, absolutamente claro, que Deus é o guardião, é o protetor da minha vida e da sua. Verso 11. Por quê? Porque no verso 11, a Escritura vai dizer, porque aos teus anjos dará ordens. Os anjos podem te proteger? Sim. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são ministros, que vêm da parte de Deus para nos proteger. Mas os anjos não podem ser vistos numa consideração maior do que os anjos, do que Deus, porque os anjos pertencem a Deus e são usados por Deus para guarda, para proteção e para o amparo nosso. É por isso que o texto está dizendo assim, aos teus anjos dará ordens a respeito meu e seu. Então os anjos não têm autonomia, eles não são mais importantes. As Escrituras dizem lá no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Quando ele fala daquele anjo é o Senhor, aquele anjo é Cristo, aquele anjo é Jesus. Estes aqui são anjos ministradores da parte de Deus, que trabalham com Deus para proteção e para cuidado da minha vida e da sua, mas eles são de Deus. Portanto, todas as ações diversitárias ou diversificadas que existem aqui, que são utilizadas por Deus, elas são utilizadas para a minha proteção e para a sua proteção. Deus está mostrando a diversidade dos recursos que Ele usa para proteger a gente. Quem protege a gente não é a força pública. Quem protege a gente não é uma arma na nossa mão. Quem protege a gente não são as cercas elétricas das nossas casas. Essas coisas são necessárias e importantes, principalmente dentro de uma cultura democrática e republicana, para que todos aqueles que desejam consigam e deveriam conseguir com mais facilidade recursos para a sua proteção pessoal, porque ainda que o Estado tenha um papel prioritário na Bíblia, e sabe qual é? A promoção da justiça. É por isso que Romanos 13 diz que o Estado tem a espada na mão para exercer juízo de Deus. Mas no estado de 700 mil pessoas, com um contingente de 7 mil policiais, não é do Estado que nós devemos esperar grandes proteções. Não é da arma na nossa mão, na nossa cinta. Também não é das nossas grandes muralhas que nos cercam. Não é na expectativa de uma cura para a doença. A diversidade formada por Deus no cuidado e na proteção da nossa vida vem dEle. É disso que nós temos nos esquecidos de anos para cá. O texto, quando diz lá no verso 10,
E no verso 11, eu preciso de explicar essas coisas rapidinho. Nenhum mal te sucederá, significa que nós não seremos esmagados, estrangulados e destruídos por quem quer que seja. Praga alguma te sucederá e chegará à sua tenda, não significa que nós não ficaremos enfermos, mas ao invés de sermos vencidos por essas tragédias, nós sairemos ilesos dela, ainda que elas aconteçam conosco. De que forma eu saio ileso de uma morte, de uma doença que me ceifa a vida? Que forma eu saio ileso e tenho que enterrar um pai, uma mãe, um irmão e um amigo diante de uma situação que envolveu um acidente ou uma tragédia? Entendendo que aquele que está em Cristo, ele sempre sai ileso, porque a vida não se incessa, não se encerra com a morte neste mundo. Portanto, ainda que as pragas cheguem à nossa casa, elas jamais terão êxito, elas jamais conseguirão sufocar e impedir a mim e a você de ter fé e de descansar no nosso Deus, confiando na sua proteção e no seu cuidado sobre a minha vida. Aqui não é mágica, amigo. Aqui não é abrir o texto e deixar no verso 10 sublinhado, como que se fosse trazer sorte, como eu disse no começo. Aqui é entender a Escritura dentro do seu contexto, para que ainda que as pragas nos assolem, a gente saber que ela não pode destruir a nossa fé e a nossa comunhão com o nosso Deus. Esta ideia de cuidado e de diversidade protetora da parte de Deus não são coisas novas na Escritura. Deus já havia feito isso. Lá em Êxodo capítulo 23, verso 20, lemos: eis que enviou um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. O verso 11 foi uma citação que Satanás fez a Jesus, lembram? Lembram? Então vamos tentar aqui trazer a memória de vocês. Mateus capítulo 4, quando Cristo é tentado pelo diabo. E o que o diabo diz para ele? Diz isso aqui, ó: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Se a coisa tivesse que ser interpretada como que se nada nos atingisse e nós não passaríamos por nenhuma dificuldade, sabe o que Jesus tinha feito lá no pináculo do templo? Tinha pulado, mas ele não tem asa, ele não era passarinho. E sabe o que ele responde? Ele responde com base em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, dizendo assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E isso está dentro do contexto, porque eu sou Deus, você não é nada. Nós não podemos imaginar que o versículo dê a nós a isenção de passarmos por dificuldades, porque o próprio Cristo passou por dificuldades, enfrentou momentos de grandes agruras e de grandes dificuldades no coração dele. Ele não pulou do pináculo do templo porque ele entendeu que o texto não se referia a isso, mas sim ao cuidado de Deus, guardando o seu filho e protegendo o seu filho, para que ele não recebesse punições em decorrência de algum ato de desobediência dele. E é a mesma coisa que acontece conosco. Deus nos guarda das punições que deveríamos receber se porventura nós o desobedecêssemos, nós os desonrássemos. Cristo enfrentou grandes dificuldades e conflitos neste mundo e permaneceu fiel. Nosso Deus tem a diversidade dos recursos. Ainda que Deus os exponha e nos exponha a perigos, Ele nunca nos abandona, não. Nós nunca cairemos no juízo de Deus. Verso 12. Verso 13 e verso 14, o forte amparo e proteção de Deus não está nos anjos como criaturas, mas em Deus, que é o Criador dos próprios anjos. O propósito, então, meus irmãos, é mostrar a vocês e a mim também, nesses momentos difíceis, que nas angústias, nas ansiedades, frente aos medos e às crises que nós enfrentamos nesta vida, Deus, em todo o tempo, está conosco. Verso 15 e verso 16. Não se deixe atemorizar pelas circunstâncias, não se deixe levar pelas ameaças. Nós encontramos coragem na condução de um Deus que nos protege, seja qual for o momento e a situação da nossa vida. Por que é que eu devo colocar em Deus a minha confiança? Porque Deus é quem conduz a minha vida, sempre muito bem protegida e guardada. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 23, no verso 4? Você se lembra disso?
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu... O quê? Porque tu estás comigo. Você se esqueceu disso? Quem está com você para te dar segurança não é o seu dinheiro, não é a sua competência, não é o que você articula, porque Deus pode frustrar os planos das nações. John Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. Na verdade, John Fitzgerald Kennedy, nascido em 1917, herói de guerra e morto, assassinado em 1963 com um tiro na cabeça. Protegido, cuidado, tinha lá ao seu redor os seus protetores, os seus seguranças, e a bala veio, atravessou o seu crânio e ele morreu na hora. Herói de guerra. Se tornou o segundo presidente mais jovem dos Estados Unidos na história. Antes dele foi Theodore Roosevelt e depois ele. No que está a nossa segurança? Nas coisas que nós construímos, nas coisas que nós elaboramos, nas coisas que nós articulamos? Não, não deveria ser nesse sentido. Sabe por que eu devo colocar a minha confiança em Deus? Porque Romanos 8, a partir do verso 30, está na Escritura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, é esse Cristo que nos dá segurança de andarmos com Ele. É esse Cristo que enfrentou o que enfrentou pela minha vida e pela sua vida. É esse Cristo que diz a partir do verso 35 de Romanos 8: quem nos separará do grande amor de Deus que está em Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que é que pode quebrar essa relação de intimidade profunda de Cristo conosco? É nele que nós devemos sentir segurança. Por intermédio dele nós somos adotados por Deus. Nós fomos edificados numa relação genuína com Cristo. Nós fomos santificados, fomos perdoados, fomos justificados pelo seu sangue. Com Ele e nele não existe absolutamente nada que desfaça a nossa relação de intimidade com Cristo. Nós podemos ter confiança nele, que ainda que a morte chegue, ainda que as lágrimas venham, ainda que os momentos sejam periclitantes e destituidores da nossa paz e da nossa alegria, com ele nós continuamos firmes. Ele é o nosso auxílio e proteção em todo o tempo. Nós não podemos nos esquecer disso. Essas coisas deveriam estar constantemente martelando o nosso coração. Este texto, ainda que expresse a ideia de um salmista que tinha sob Deus a sua grande proteção, ele aponta e mostra a proteção genuína que somente aqueles que são de Cristo podem receber da parte dele, porque estão unidos a ele. Porque se Cristo é por nós, quem pode ser contra nós? Nem Deus é contra nós. Não pelos nossos méritos, pela nossa justiça própria ou por alguma coisa que fazemos. Deus não é contra nós por causa de Cristo. Ainda que os inimigos nos assombrem, ainda que as coisas batam no nosso coração e gerem tristeza na nossa alma, nós temos nossa segurança, nossa proteção bem conduzida em Jesus, aquele a quem nós estamos unidos na vida e na morte. Que Deus nos dê graça de entendermos a palavra dele, e entendendo a palavra dele, encontremos alento e paz ao nosso coração em dias tão difíceis que nós temos vivido. Não se desespere, siga as coisas necessárias a se seguir, faça os protocolos que devem ser feitos, seja em qualquer caso da nossa vida, mas aprenda a descansar o coração no Senhor, seja diante do Covid, seja diante de uma notícia ruim, de uma doença grave, que já levou a óbito um amigo, um irmão, seja diante da tristeza, do luto, da dor,
seja diante da notificação de um tumor, seja diante de um acidente, de qualquer outra coisa. Não se abale a ponto de expressar que você não tem fé. Ainda que você seja abalado e contristado pela dor, mantenha-se firme, mostrando que com Cristo, ainda que a dor esteja conosco, ainda que a dor esteja no nosso coração, esteja com a gente, nós temos alguém que nos consola, que nos conforta e que nos protege. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para seguirmos em frente, em meio a tantos desafios que temos para poder vencer como cristãos. Vamos orar? Nosso Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. Eu peço a Tua proteção e o Teu cuidado sobre os Teus servos. Eu peço que o Senhor fale conosco e nos alimente. E nos ajude, Senhor, a termos uma vida segura no Senhor. Queremos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos e doentes, que o Senhor possa abençoá-los na cura. Esteja com o Renato e a Andréia, esteja com o Christian, esteja na recuperação completa da saúde desses nossos irmãos, do Edson, da Margarete. Traga consolo ao coração da Sandra Monge, na partida do seu pai. Traga paz ao coração da Tânia, com relação à doença da sua mãe. Abençoe, Senhor Deus, a vida da Geni, da Geni